Como saber se eu estou canalizando uma informação, se eu estou canalizando uma mensagem? Ou como canalizar, né, uma mensagem. Eu vou nesse vídeo vou passar algumas dicas sobre como saber se você está canalizando e como você faz para poder canalizar uma mensagem. E o primeiro passo que eu posso te dizer é: relaxe, fica tranquila. Se você está canalizando uma informação ou não, o mais importante do que tudo isso é essa mensagem, essa informação que você está recebendo, está te ajudando a resolver alguma situação? Está te ajudando em desenvolver melhor o seu trabalho ou algum papel que você desenvolve, mãe, filha, né, marido, mulher? Está te ajudando? Então, se essa informação que você está acessando seja só um mero insight próprio seu ou uma canalização que você recebeu, tanto faz. Então, o primeiro passo é relaxa, fica tranquila. Se a informação está te ajudando, bola para frente, vamos continuar fazendo o que você está fazendo. Eu vou contar, antes de passar algumas dicas, eu vou contar como eu descobri que eu, Neto, eu canalizava informações, certo? E até depois aumentar o meu relacionamento com as forças arquetípicas e chegar ao ponto de conversar como se os arquétipos estivessem aqui na minha frente, aqui sentado comigo. Começou escrevendo texto, isso no meu caso. Então eu vou trazer o meu exemplo para que você possa refletir e colocar em situações da sua vida. E já vou dar uma dica, eu sempre fui cheio de rituais. Eu sempre fui neurótico, assim, com protocolo, rituais, procedimentos, antes de fazer qualquer coisa, Então eu tenho um ritual programado para ir para academia, Então dificilmente eu chego na academia cansado, mesmo sendo muito cedo, dificilmente eu já chego animado. Dificilmente eu vou chegar na academia, borocochô, tal, para melhorar o meu ânimo lá na academia, até porque isso pode correr o risco de uma lesão. Então, para toda a minha rotina, eu sou cheio de rituais. Então, uma dica importante é você ter que ter os seus rituais de concentração, porque são nos momentos de concentração que você vai canalizar informações, tá? Então, antes de escrever, eu tinha um ritual. Eu caminhava, tem uma praça aqui em frente de casa, e eu caminhava nessa praça. Enquanto eu caminhava, eu ia escutando música que aleatória, às vezes era música clássica, às vezes era música animada, rap e tal. Enquanto eu caminhava, eu ia pensando no texto que eu ia escrever, certo? Mas por enquanto eu não estava escrevendo, eu só estava pensando, fazendo a caminhada. E nesse momento que eu estava nesse ritual de aquecimento para poder escrever o texto, eu ia me conectando. Eu ia me conectando com o quê? A praça aqui, ela é cheia de árvore, ela é cheia de... tem uma igreja que é maravilhosa, é cheia de informações arquetípicas, tem o cálice, tem 2 cálices na frente dela, tem imagem de santo, os símbolos que tem no chão em forma de sol, em forma de triângulo. Então ela é cheia de símbolos, arquétipos de poder, Então eu ia me conectando com a paisagem, eu deixava fluir, ia me concentrando na música e pensando no conteúdo. Quando eu sentia, isso, se você já fez caminhada de 30 a 40 minutos, você já percebe o seu corpo e os seus pensamentos mudando. Mudando de velocidade, você já vai, porque isso são os neurotransmissores que a própria caminhada e a música despertam na gente, Então você leva seu padrão vibratório, você leva a sua frequência e você já não começa a raciocinar quando, por exemplo, você acabou de acordar, está sentado antes de tomar um café, por exemplo. Então você já está elevando seus padrões de pensamento, você já está elevando sua frequência vibratória e entrando num ritmo. A caminhada é um excelente ritual porque ela te coloca num ritmo. E o que é legal de entrar num ritmo de frequência, num ritmo de evolução, andando, num ritmo de caminhar? Isso vai conduzindo os seus pensamentos de uma forma meditativa. Então, a gente às vezes acha que o transe, a meditação, é só aqui igual o Neto está sentado, posição de lótus, e aqui que eu vou fazer meditação. Não, o transe, o estado de flow é ritmo.
certo? É você entrar no ritmo e desencadear aqueles pensamentos em determinado ritmo. Então, quando eu já estava, minha mente, a velocidade, meu ritmo de pensamento estava no ritmo que o meu corpo estava, e eu conectado com toda aquela paisagem, com todos aqueles símbolos que tem na praça, eu falava, opa, isso normalmente dava de 20 minutos a 40 minutos de caminhada. Eu já estou com clareza de raciocínio, isso a gente e aí é sentindo, né? E aí você tendo suas próprias percepções. Eu já estou com clareza de raciocínio, eu já estou desenrolando bem aqui a linha de raciocínio que eu quero trazer no texto. Tá na hora de eu parar, né, para conseguir escrever. E muitas vezes eu nem parava, né? Muitas vezes eu nem parava, eu já saía escrevendo, eu pegava de um lado e para o outro, né? Fechava uma linha reta e ia de um lado para o outro escrevendo mesmo, né? E aí eu começava a elaborar. E essa elaboração desse texto, às vezes eu fazia algumas pesquisas antes, né, para poder desenrolar o conteúdo. E às vezes estava tão desencadeado o raciocínio que eu já saía escrevendo mesmo, né? E durante o texto, eu percebia que eu entrava num ritmo, né, de desencadeamento de ideia. Era difícil dar uma empacada. Então toda vez que eu fazia o ritual muito bem feito, o próprio texto parecia uma música. O próprio texto, o desencadeamento das ideias, conforme eu ia conversando ali, que eu escrevia no celular, né, desenrolava e parecia que eu estava vivendo uma música, parecia que eu ainda estava caminhando. Só que eu ainda não entendia isso, né? E aqui, os textos começaram, isso eu estou falando porque quando eu comecei a entender, né? E os textos começaram a impactar as pessoas de uma tal forma que eu falei, gente, eu preciso reler o texto, né? Eu relia para correção na hora, mas depois de publicado eu não relia mais o texto. A meditação te ajuda a sair da autossabotagem. E aqui, né, a meditação vai te ajudar no flow, no estado de concentração. Mas vamos lá. E aí eu comecei a reler os textos, né? Eu comecei a pegar os textos que mais impactavam as pessoas e me reler. A estrutura de raciocínio, eu comecei a perceber que a estrutura de raciocínio era minha, né? O desencadeamento das ideias era a minha forma de desencadear, de fazer ganchos, de fazer piada, de ser irônico, mas tinha muita informação ali que eu falei, da onde que eu tirei essa informação? Eu nunca li isso, né? Como é que eu imaginei isso? Porque você vai escrevendo o texto, né, e vai passando um filme na sua cabeça. E quando você está em estado de flow, estado de mindfulness, que é uma atenção plena no que você está fazendo, não meditação de limpar a mente, não. Mas o mindfulness você faz na sua tarefa do dia a dia, que é uma atenção plena, uma concentração plena. Eu falava, caramba, mas como que isso veio na minha cabeça? E eu comecei a entender ali, a partir relendo os textos, eu comecei a entender que tinha algumas informações ali que não era de fato do Neto. E tá tudo bem. Né? E o mais importante de tudo então se eu estava canalizando ou não, como o objetivo de escrever, de impactar e ajudar as pessoas à cura, à transformação, à evolução pessoal, estava fazendo sentido. Então, no primeiro momento, quando eu comecei a entender tudo isso, eu falei, pouco importa se é uma canalização. Pouco importa se é eu acessando alguma esfera devido ao ritual, se é eu acessando alguma esfera do meu cérebro que eu não acesso normalmente no meu dia a dia, sem estar nesse estado de flow. Né? Então, a dica mais importante pouco importa, tá fazendo bem? Ok. Mas será que foi só um insight? Será que rolava isso também comigo, óbvio? Né? Será que foi só um insight meu? Né? Será que foi só uma ideia que veio e eu consegui captar porque eu estava em estado de flow? E aqui eu vou um pouquinho mais profundo. Tudo bem, se é um insight porque você está no ritual, você está concentrado e você está naquele momento acessando áreas do seu cérebro que normalmente você não acessa, e isso te traz novas ideias, né? Tem muita informação que você vai acessar que não é que está vindo, você não está sendo um canal de alguma força espiritual, né? Mas você está acessando muitas vezes o seu inconsciente, certo? E o seu inconsciente fica onde? No seu cérebro. Não, pois ok, tá tudo bem. Mas vamos um pouquinho mais profundo. Como é que a gente acessa o inconsciente coletivo, ou o vácuo quântico, ou o plano espiritual?
É pelo cérebro, é pela mente. Então, muitas vezes, se a informação vem do seu próprio inconsciente, você está canalizando uma informação de uma forma ou de outra, tudo bem, não é de um outro espírito, não é de um arquétipo, não é de um outro ser. Mas de uma forma ou de outra você está acessando essa informação no inconsciente. Então quando você está em com alta taxa, quando você está em um estado altamente concentrado e você consegue acessar informações que estão no seu inconsciente, você não deixa de estar canalizando uma informação. Você não deixa de estar acessando uma inteligência superior que no dia a dia normalmente você não acessa. E é dessa mesma forma que você começa a canalizar informações do plano superior. E essas informações que podem vir de seres mais evoluídos, podem vir de forças arquetípicas, de outras consciências, né? Agora vamos indo. Então, vou seguindo. Então relaxa. Se essas informações são positivas, está te ajudando, relaxa. Se essa informação está vindo de você ou se está vindo de outras consciências arquetípicas, ok? Primeiro passo, relaxa. O mais importante é, continue fazendo o que você está fazendo. Se está dando certo, se você tem um ritual, se você tem uma rotina e que você canaliza essas informações, seja do seu próprio inconsciente ou seja de outras forças arquetípicas, continue fazendo. Porque é só você continuar fazendo, é só continuando esse protocolo, esse procedimento, que você vai começar a entender e, de fato, as canalizações vão vir à tona. E você vai conseguir entender, cara, essa energia é minha, essa energia não é minha. Esse desencadeamento de ideias são meus. Essa linha de raciocínio não é minha. Vou trazer um outro exemplo, né? Só vou finalizar o exemplo de escrever, né? Para fechar uma linha de raciocínio de como eu entendi a primeira vez que eram canalizações. E eu continuei. Isso lá no começo eu tinha feito um desafio de fazer 60 dias escrevendo texto. E os textos, só para vocês entenderem, né? Davam 5.000, 6.000 caracteres, era mais do que um capítulo de livro, tá? Então não eram textos, eram textões mesmo e aprofundando, né? Eu fiz 60 dias, de domingo a domingo fazendo. E foi nesses 60 dias que, adivinha, que eu entrei no estado de flow, de atenção plena, de dedicação, conexão com aquilo, só para vocês entenderem. Eu acordava ansioso para ir caminhar, ansioso. Eu acordava vibrando e falando, caramba, deixa eu já tomar o café, deixa eu já fazer um momento de oração, e eu tô louco para ir caminhar, tô louco para escrever o texto, eu acordava ansioso para ir. Ou seja, era uma tarefa que estava me dando muito prazer. E cada vez eu fui melhorando, cada vez, às vezes eu demorava 20 minutos na caminhada para conseguir me concentrar. Por quê? Porque isso dependia se eu dormi bem, se eu estava cansado, se eu não estava, né? E às vezes demorava 1 hora e tá tudo bem. Eu só escrevia quando eu estava em estado de alta concentração. Quando eu entendia que meus neurotransmissores e os efeitos da caminhada, da música estavam surtindo efeito. A dica aqui que eu estou dando, que seria, vamos lá, uma segunda dica é: continue fazendo o que você está fazendo. Sendo você canal do seu próprio consciente ou canal de outras forças arquetípicas. Continue fazendo, porque é assim que você vai ver o progresso. E, né, se for só coisa sua mesmo, está tudo bem, está te levando para um lugar provavelmente mais próximo de onde você quer chegar, ou de resolver os conflitos da sua vida, ou de melhorar a sua vida, tá? E se for uma força arquetípica, já você começa a entender essa força arquetípica. E eu comecei, eu não entendi ainda qual força arquetípica era, né? Eu entendi depois em sessão, vou contar também, vou trazer outro exemplo, né? Mas eu comecei a entender durante o texto que dentro do meu diálogo interno, a voz que era Neto, né? A gente tem um diálogo interno, essa vozinha que fica na sua cabeça. E na hora que você está escrevendo um texto raciocinando, por exemplo, e para qualquer outra coisa, né, funciona assim. Era a minha voz, né, dentro da minha cabeça era a minha voz. Só que enquanto eu falava, agora eu vou escrever sobre isso, uma outra voz que vinha na mesma tonalidade que a minha, dizia e encaminhava de uma forma diferente. Ou falava, não, mas acrescenta isso, coloca isso, né, no texto, agregava alguma informação. E como eu estava em alta concentração, eu já estava desconfiado que todas aquelas informações não eram minhas, né? Eu não tinha aquele conhecimento.
Então, era meu estilo literário, era meu jeito de fazer piada, meu jeito de ser irônico, meu jeito de dar uma cutucada nas pessoas, mas tinha algumas informações que não eram minhas. Eu comecei a prestar atenção no meu diálogo interno. Então, mesmo eu empolgado, mesmo eu escrevendo, mesmo eu concentrado no texto, eu prestava atenção no meu diálogo interno e falava, agora eu vou falar sobre isso. Aí vinha alguma coisa e falava, vem pra cá. Escreve dessa forma não, nesse parágrafo escreve sobre isso. Ou, ela falava, acrescenta isso, acrescenta aquilo. E aí teve um dia que eu parei, esse dia eu estava escrevendo andando. E teve um dia que eu parei e falei, quem é você? E a minha outra versão começou a dar risada. Ah, Neto, será que era só coisa da sua cabeça? É óbvio que é só coisa da minha cabeça. Se você canaliza uma informação, você acha que você canaliza da onde? É tudo no seu cérebro. Então, uma pergunta que sempre rola nas meditações, uma coisa que está acontecendo constante, inclusive, vai ser, uma linha que eu vou trabalhar mais nos treinamentos fechados, é a comunicação com o seu mentor espiritual, né? Aí a pessoa encontra o mentor espiritual dela, o anjo da guarda, o nome que você queira dar, o nome pouco importa, o seu guardião. E fala, foi lindo, foi incrível, eu senti uma sensação que eu nunca senti antes na vida. Mas será que não foi só coisa da minha cabeça? Mas foi só coisa da sua cabeça. E é isso que você tem que entender. Por quê? Porque está na sua cabeça. É realmente só coisa da sua cabeça, não é coisa da cabeça mais de ninguém isso. Né? Então, desapega. Primeiro, desapega se você está canalizando ou não. E desapega se foi só coisa da sua cabeça ou não. Tá servindo no sentido positivo? Mete o pau. Por que você vai ficar encanada se é só coisa da sua cabeça ou não? Por que você vai ficar encanada? Tá pegando essa ideia? Responde aqui para mim se está dando para entender essa parte. Porque é justamente essas dúvidas, essas encanações que a gente tem que paralisam o processo. Cara, só continua. Então, se era eu mesmo, o Neto, e hoje eu sei que não era eu. E tem alguns textos que eu não sei até hoje quem me deu a informação, tá? Eu não sei. Eu não sei quem deu a informação para mim até hoje. Mas enfim, porque eu vejo que são informações que chegavam e desenrolavam o texto e o conteúdo de formas muito diferentes. Então era mais de uma canalização ali. E dependendo do texto, era mais de uma pessoa conversando comigo, né? E ainda né, quando eu estou elaborando o texto. E às vezes eu não... por exemplo, não, vamos mudar o foco, não. Então, continua. Naquele momento que riu, eu falei, peraí, quem é você? E riu dentro da minha cabeça, o tom de voz começou a mudar. Ele não se apresentou para mim naquele momento, mas o tom de voz começou a mudar. E esse diálogo interno ficou muito melhor. Então, vamos lá, uns 10 dias de concentração, fazendo um ritual, seguindo, elaborando o texto, essa pessoa já conversava comigo, só que me manipulando. E tá tudo bem, tá? Manipular, persuadir é poder. Pode ser usado para o mal e para o bem. Como é que eu vou saber se está usando para o mal e para o bem? Era óbvio, era só eu ver os comentários dos textos. Era só eu ver o conteúdo do texto. É um conteúdo de evolução que estava ajudando as pessoas ou era um conteúdo que estava destruindo as pessoas? É meio simples entender isso, né? Então, se aquele canal, se aquele instrumento que estava me utilizando de canal naquele momento estava fazendo bem, por que eu tenho que ficar preocupado com isso? E foi muito engraçado, porque ele riu e a voz mudou. Né? E no primeiro momento eu falei, é só coisa da minha cabeça, é meu inconsciente, né, que agora está mudando a voz dessa consciência arquetípica. Eu vou falar espírito, tá? Vamos lá, para ficar mais fácil. Consciência arquetípica é um nome muito grande, eu vou falar espírito. É só o meu inconsciente que está mudando a voz desse espírito para a gente conversar. E tá tudo bem, porque os textos tá surtindo efeito, tá ficando incrível. Só que nada, ele começou a trazer palavras que eu não uso. Além das informações que ele já trazia, que eu não tinha acesso, começou a trazer palavras, termos, frases que não era o Neto que falava daquela forma. E aí dentro da minha cabeça, no meu diálogo interno, eu começava até a brincar. Eu falava, não, mas isso eu não vou pôr no texto. E eu ria, e aí era o Neto rindo mesmo, né? Era como se eu tivesse com um brother aqui do lado, sabe? Fazendo uma live dentro da minha cabeça com um brother aqui do lado. Por quê? Porque eu falava, isso eu não vou pôr no texto, porque eu não falo assim.
Eu não quero que isso vá no meu texto. Eu não vou escrever, só para você entender, eu não vou escrever, aí vós me ser, entendeu a importância do significado da... Não, eu não escrevo assim, eu não falo assim, isso não vai para o texto não, né? E aí e aí começou a virar um diálogo bem íntimo. Ou seja, eu comecei a desenrolar texto, eu comecei a trabalhar e ter um diálogo, né, com esse espírito que eu estava canalizando ali naquele momento, né? Então, a dica, e trazendo o exemplo do texto, eu vou trazer exemplo de sessão também, ou de live, enfim, né, quando eu vou trazer algumas informações. Como é que eu descobri? Como é que eu evoluí? Tendo constância. Então, se quem fez, né, essa pergunta foi trazida para mim. Então, se você tem dúvida, se você já canaliza, pouco importa. Se você canaliza uma informação do seu inconsciente ou de uma outra força arquetípica, um espírito. É positivo? Tá dando certo? Continua. O que você estava fazendo no momento que veio esse insight? Você pode ter canalização lavando louça, tá? Eu gosto de lavar, eu gosto de lavar louça em alto estado de concentração, eu ouvindo música, eu vou me conectando com a água, tá? Lógico, não quando você está lavando a louça na correria, mas eu gosto de lavar a louça com calma. Eu vou me concentrando com a água, com aquele ritmo da água da louça, eu vou me concentrando com a água, eu adoro ouvir música, eu entro em estado de flow lavando louça. E muitas vezes começa a vir instruções ali mesmo, lavando louça, né? Então, nossa, eu tive um insight lavando louça, eu tive um insight tomando banho. Quando você toma um banho relaxante, às vezes você entra em estado de flow. Quando você não está tomando um banho correndo, você está tomando um banho relaxando, curtindo a água, você colocou uma musiquinha, aquele cheiro do shampoo, enfim. Às vezes você entra em estado de flow e você tem insights ali naquele momento de relaxamento. Então, Neto, eu acho que eu canalizei uma informação no banho. Ótimo, como é que estava esse banho? Não consegue fazer esse mesmo banho todo dia? Se fez bem para você, se fez sentido para você. Então pouco importa se você está canalizando o seu ou de um espírito. Começa a tomar esse banho mais relaxado. E faz novamente o protocolo, e faz novamente o ritual. Coloca a música, coloca o incenso e entra nessa energia novamente. Por quê? Indiferente se for de um espírito ou se for de você, deixa vir de você ou do espírito mais informações. E com o tempo será lhe revelado, no momento certo será revelado para você. E aí, a dica teve um insight um dia, teve um insight outro dia, criou constância. Está há 5 dias entrando em estado de flow e tendo novos insights, comece a prestar atenção no seu diálogo interno. Que você vai ver que vai ter 2 vozinhas, e uma vozinha ali, e não é um anjinho mau nesse momento e um anjinho bem, tá? Um anjinho bom, tá? Porque quando você entrou em estado de flow, o anjinho mau normalmente já está descartado. Por isso que, essa explicação vai ficar foda. Olha lá, consegui encaixar o que eu não consegui antes de entrar na live. E foi fazendo a aula. O que acontece? Quando você está altamente concentrado, quando você está em altamente estado de flow, sabe aquela metáfora do anjinho mau e do anjinho bom dentro da nossa cabeça? Que é a nossa dualidade, o bem e o mal, o anjinho mau, o anjinho bom, nossa dualidade, né, que bloqueia. Quando a gente entra em estado de flow, esse anjinho mau meio que ele vai embora. Quando a gente entra em alta concentração, em outras palavras eu uso o termo também, a vizinha fofoqueira. Aquela que te critica, aquela que te julga, aquela que te joga para baixo, aquela que te compara com as pessoas, aquela que só fala mal. Vizinha fofoqueira, né? E você tem uma vizinha fofoqueira dentro da tua cabeça. Quando você está em estado de flow, essa vizinha fofoqueira ela vai para escanteio. E só fluxo. Flow significa fluxo, ritmo. E o seu cérebro entra num ritmo, num estado pleno. Então ele é jogado de escanteio. Então, se eu estou em estado de ritmo, eu estou em estado de flow, e o meu diálogo interno, no qual o anjinho mau e o anjinho bem estão conversando e os dois trabalhando junto, ou seja, o anjinho mau se tornou um anjinho bom também, alguma coisa está acontecendo. Então, quando você está há 5 dias tendo insights poderosos e que está te ajudando no dia a dia, que está ajudando a sua evolução, e você já criou um ritmo, ou seja, 5 dias, uma semana que você já vem nesse desencadeamento, você começa a perceber quando você está na alta frequência. Você começa a perceber. E aí analisa o seu diálogo interno, que você vai ver que você vai ter 2 vozes positivas falando na sua cabeça. E nesse momento, uma voz é a sua
Outra voz pode ser uma sua, de uma inteligência superior sua, que vem do teu próprio consciente, ou pode ser uma força arquetípica, um espírito e tudo mais. Ou, enfim, você acessando uma frequência que te manda uma informação e você está conseguindo decodificar, certo? Só que isso, constância, estado de flow, é ritual para chegar no estado de flow, constância. Então não adianta fazer uma vez por semana. Se você fizer uma vez, é mais ou menos assim, ó. Eu quero aprender a falar inglês. Eu vou na escola de inglês uma vez por semana. Porra, a hora que passar 2 meses, a primeira aula que você fez, você esqueceu, bem. Se você quer aprender mesmo, você tem que estudar. Você tem que treinar, você tem que praticar. Então, se você quer canalizar informações, lembrando, seja do seu inconsciente ou de uma outra força arquetípica, você tem que treinar, você tem que pôr em prática, você tem que se dedicar a isso, né? Então, não, eu tomo esse banho relaxante do jeito que eu tomo, é uma vez por semana, tá tudo bem. Muito difícil você começar a entender, muito difícil você chegar a outros níveis de canalização. Porque só uma vez por semana você está fazendo. Você tem que ter ritmo, você tem que ter frequência, tem que ter dedicação, né, para esse momento. E inclusive esse momento de relaxamento, esse estado de flow, qualquer livro que você pega de alta performance, eles vão te incentivar, assim como eu sempre incentivo, a você ter esses rituais. Seja na hora que acordar, seja antes de começar a trabalhar, seja antes de treinar, seja para tudo. A importância dos rituais, porque o que vai te dar energia, disposição, mais clareza de ideias para fazer qualquer atividade? São os seus rituais. E você já tem rituais. Você saiba ou não. E se você não sabe quais são os seus rituais, isso é muito preocupante, porque muito provavelmente são rituais de bosta. Se você não se preocupa com os seus rituais, com a sua rotina, tá? Por isso que muitas vezes fica patinando e ficando no mesmo lugar. Agora eu quero trazer um outro exemplo. Eu trouxe o exemplo... quando eu entrei em estado de flow por meio da caminhada para eu poder escrever. Neto, como que você aprendeu a entrar em estado de flow? Foi meditando. Foi meditando, estudando sobre meditação, que eu entendi o que era flow, que eu entendi o que era ritmo, né? Só que olha que incrível, quando eu entendi na pele o que era flow, o estado de mindfulness, atenção plena, quando eu entendi isso, eu falei, caralho. E aí, olha que incrível, eu morava em Tanabi e eu trabalhava em São José do Rio Preto. Então eu andava de moto cerca de 40 minutos até chegar na Unesp, né? O que eu percebi? Que quando eu entrava na moto e eu tinha viajado já uns 10 minutos, o barulho do motor concentrado na rodovia, eu também entrava em estado de flow. E era incrível, porque dentro da moto é ótimo, né? Porque em cima da moto e dirigindo, eu tinha um diálogo interno incrível até chegar na Unesp, dentro da rodovia até chegar no meu trabalho. E muitas ideias que eu tinha que resolvia problemas que eu tinha no trabalho, eu tinha em cima da moto. Porque eu estava em estado de flow. E aí eu comecei a entender, falei, caramba, então não é só na meditação que eu entro no estado de flow, no estado de mindfulness. Eu entro em cima da moto também. Eu falei, pô, e se eu começar a aplicar isso no trabalho? Então, eu entrar ali, né, porque o que acontece no trabalho? É difícil você pegar uma tarefa e você ficar dedicado 1 hora fazendo aquela tarefa, concentrado sem fazer mais nada. Porque normalmente você tem que parar para atender telefone, normalmente você tem que parar para atender alguém, normalmente você tem que ir no banheiro, normalmente... Só que quando você fica concentrado, sem pensamento negativo, tá? Aqui é uma sacada incrível. Quando você fica concentrado, sem pensamento negativo numa tarefa, muito provavelmente você entrou em estado de flow. E olha como é que é, né? Agora trazendo um exemplo de uma tarefa que eu tenho que fazer, que é emitir nota fiscal, né? A emissão de nota fiscal, eu que emito da empresa. Eu procrastino, eu acho chato, porque demora cerca de 1 hora para fazer certinho, para fazer redondinho. Então eu procrastino bastante para fazer a emissão da nota fiscal. Por quê? Porque exige uma concentração grande, porque exige uma concentração grande, porque qualquer erro que eu faço, eu perco dinheiro, certo? Eu pago mais imposto. Ou
né? Pago menos imposto. Qualquer errinho eu pago menos imposto, eu estou sonegando imposto. Então exige uma concentração. E não é uma tarefa que eu faço todo dia, é uma vez por mês que eu faço a emissão de notas. Então, como vai me exigir um alto índice de concentração, não é uma tarefa como fazer uma live que eu gosto, fazer um conteúdo que eu gosto, eu procrastino. Então eu deixo para fazer as notas quando eu sei que durante uma hora eu não vou ser interrompido, né? E aí eu tenho um protocolo. Eu vou aquecendo, eu imprimo a planilha, né? Eu baixo a planilha, eu organizo a planilha. Depois de 10 minutinhos nesse protocolo, eu já estou com uma concentração boa. E aí tem venda que é em dólar, tem que converter para reais, tem que pegar o valor da conversão da moeda, tem que começar a fazer uns cálculos e tal. Quando eu consigo pegar concentrado para chegar nesse momento dos cálculos de conversão de moeda e tudo mais, cara, se resolve assim. Eu faço a fórmula do Excel, vai rapidinho, certo? São formas que tem que fazer item por item, né? Essa não dá para automatizar. Eu resolvo assim. Agora quando, por exemplo, eu estou com o Bento e eu invento de emitir nota, só um exemplo, e o Bento tá... E ele começa a vir na mesa e falar, papai, e começa a me interromper, eu demoro 1 hora só para fazer o ato de converter as moedas. Só para fazer o cálculo, só para fazer a fórmula. Quando eu estou concentrado lá, eu faço em 5 minutos. Eu estou exagerando, não dá 1 hora, mas dá uns 20 minutos, né? O raciocínio não vai, a conta dá errada, o negócio não fecha. Agora, quando eu estou concentrado, eu estou indo, eu resolvo em 5 minutos. Uai, mas sou eu mesmo. Certo? Se sou eu mesmo, qual que é a diferença? O meu nível de concentração. Ora, mas o meu nível de concentração numa tarefa, o que é isso? É mindfulness, é atenção plena, é estado de flow, de ritmo. Então, se eu estou fazendo uma tarefa em ritmo de concentração alta, em ritmo de concentração acima do que normalmente... Oh, obrigado. Do que normalmente eu estou, a coisa sai assim. E nesse momento... O que está acontecendo? Você está canalizando informação? Pode ser que sim, pode ser que não, mas de uma forma ou de outra eu estou canalizando informação no meu inconsciente, eu estou acessando áreas do meu cérebro para resolver uma situação que eu preciso resolver mais rápido. Porra, 15 minutos do seu dia dá para fazer bastante coisa em 15 minutos, né? Isso numa tarefa. Aí você economiza 15 outra, a hora que você vê, você ganha 1 hora do seu dia e sem gastar tanta energia cerebral. Ou seja, você inclusive fica menos cansado no final do dia, né? Dormir 1 horinha a mais, quem não gostaria? Tá pegando isso? Então, quando você começa a aprender o que é estado de flow, seja por meio da meditação, seja por meio de uma caminhada, seja por meio de um estado... de um exercício físico, e você começa a transmutar esse estado de flow para outras áreas da sua vida, certo? Você ganha produtividade, você ganha performance, vamos dizer assim, você resolve as coisas de forma mais inteligente e você começa a prestar atenção no seu diálogo interno. E é nesse prestar atenção no seu diálogo interno que você vai ter o entendimento, o raciocínio de quando é você e de quando não é você. Regra básica. Será que é só coisa da minha cabeça? Sempre vai ser. Sendo uma canalização de uma força arquetípica no espírito, ou uma canalização do seu próprio inconsciente que você não acessa normalmente. Mas sempre vai ser coisa da sua cabeça. Porque o inconsciente coletivo você acessa pelo teu cérebro. Então é coisa da tua cabeça. Relaxa. Será que eu estou canalizando ou não? Num primeiro momento, relaxa. Está fazendo bem? Está resolvendo a situação? Está fazendo você ser mais produtivo? Então relaxa, só continua. Cria constância. Eu tive certeza mesmo das canalizações. Isso foi em sessão, né? Durante as sessões, eu sempre trabalhei com meditação, sempre fui fascinado, né, por como funciona o cérebro, em neurociência, no inconsciente, sempre fui fascinado por isso. E eu não sabia que já era um dom meu mesmo, né? Então eu estudava muito sobre isso e eu testava bastante. Mas eu sempre fui muito habilidoso na arte de entender como é que funcionava o inconsciente das pessoas. Então essa arte de entrar, navegar no inconsciente das pessoas, driblar o ego para acessar alguma informação, sempre foi nato meu, né? Então já era um dom que eu não sabia, mas eu sempre estudei bastante. Só para você entender, eu cheguei a fazer especialização na PUC Neurociência e Comportamento, de tão viciado
né? De tanta informação eu queria, tal. E lógico, tudo ajudou, agregou. Então tem técnica e tem dom, tem dedicação. Então é um conglomerado. E numa dessas meditações, não era nem meditação, tá? Porque quem está comigo, quem já assistiu, quem participou de sessão comigo, a pessoa entra em transe sem ter musiquinha, né? Sem técnica de relaxamento, fecha o olho, vamos ali, a pessoa está em transe, tá? Às vezes não um transe alto, né? Um transe pesado, às vezes não está lá em gama, tal, às vezes está só em beta, enfim, né? Mas está em transe, está acessando informações. E durante uma regressão, já era a quinta ou sexta vez que aparecia um senhor negro na cabeça da pessoa. E que queria falar comigo, né? Eu já contei essa história, né? Quando eu apresentei o meu preto velho, como eu conheci meu preto velho. Então, voltando. Então, quando eu, em sessão, chego ao ponto de falar para a pessoa fechar o olho, é porque eu já estou em estado de flow. E hoje, tá? E quando é em sessão, a gente está falando de rapport. Eu estou em estado de flow. Se eu entrei em estado de flow, muito provavelmente eu já consegui acessar na outra pessoa algo que ela também esteja em estado de flow. Tá? Se eu estou sentindo aqui e estou em rapport com a outra pessoa, estou conectado com a outra pessoa, muito provavelmente a pessoa do outro lado, ou a que está comigo aqui, ou do outro lado da tela, também está. E aí tem alguns comandos que eu faço que eu consigo identificar, mas aí vai ficar muito profundo, não é o objetivo aqui de entender sobre canalização. E como é que eu sabia que durante a sessão eu estava em estado de flow? Eu estava concentrado, eu estava só tendo pensamentos positivos? Ora, eu aprendi na meditação, depois eu aprendi em cima da moto, depois eu aprendi a responder e-mail dessa forma, depois eu aprendi caminhando, depois eu aprendi escrevendo texto. Em sessão ficou fácil, entendeu? Que eu transmutei um conhecimento que eu aprendi na meditação. Eu não estou dando dedo no meio, não parecia que eu estava dando dedo para vocês, né? O conhecimento que eu aprendi na meditação, eu fui transmutando. Ué, se na meditação eu consigo encaixar isso, eu penso melhor, eu tenho mais clareza de ideias, cara, eu preciso fazer isso nas outras tarefas do meu dia, que vai ser incrível. Já pensou toda a tarefa do seu dia, você só ter pensamentos positivos? E quando eu digo só pensamentos positivos, não significa não identificar problemas, tá? Será que vale a pena explicar isso? Igual teve um acontecimento, né? Eu já ajudei muitas pessoas por causa do marketing digital a resolver problemas com perda de conta do Instagram. Aí tem um amigo meu que mandou mensagem no grupo de um bug que estava chegando para ele. Mais de 100 mensagens que estava chegando, como se fosse alguém mandando direct e apagando. Alguém mandando direct e apagando, alguém mandando direct e apagando, alguém mandando direct. Isso não se você ficar só com o pensamento positivo ali, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, né? Você vai ficar pensamento positivo e virar e falar, é alguém que tá querendo te mandar uma mensagem, vai dar merda, vai, não adianta ficar nesse momento, pensamento positivo, não, radar ligado, pera aí, né? Como assim, mais de 100 mensagens e não para de chegar mais mensagens e apagar no seu direct, né? Então é lógico, não é ter um raciocínio negativo nesse momento, né? Mas tá com o radar ligado para falar, opa, verificou o e-mail. Primeira coisa que eu falei, você ficou o e-mail para ver se o Instagram não tá te perguntando se tem alguém acessando tua conta, tentando acessar a sua conta. Aí, radar ligado. Então quando eu digo, presta atenção, né? Fumar maconha estragada, caralho. Quando eu digo só pensamento positivo, não significa estar esperto com algo que possa dar errado. Não significa. Deu para a Elke Rio aqui, a Tati. Bom dia, explica. Tati, eu fiz essa live pra responder mesmo sobre canalização, só que já faz um tempo já que eu tô aqui, eu já passei bastante coisa, depois você vai ter que assistir do começo. Gostei da canção, vai dar... Então, quando eu digo estar em estado de flow e que teu anjinho malvado tá de lado, que a tua vizinha fofoqueira tá de lado, não significa não estar alerta com as pedras do caminho, não significa não estar alerta com o que pode dar errado, tá? Mas não é
Estar positivo é, opa, verificou que tem alguma coisa errada, é um bug, muito provavelmente é um computador buscando hackear a conta. Né? Muito provavelmente era, muito provavelmente. Mas se você fica só com o pensamento positivo ali e de repente é um computador mesmo, vai adiantar ficar com o pensamento, você vai perder a tua conta. Já ajudei muitas pessoas. Não, tem identificação de 2 fatores. Não, tem isso, tem aquilo. Não, não vai dar nada. Pensamento positivo, paz e amor. Para perder a conta, vá. Então não adianta, é diferente, não é isso que eu estou trazendo. O estado de flow vai te dar clareza para isso e para você agir conforme você tem que agir. De uma maneira que seja próxima, positiva para você. Tá? Então vamos lá. Se eu conseguir na meditação entender o que é o estado de flow e que eu consigo acessar uma inteligência muito maior que eu não consigo normalmente, e eu entendi que dá para transmutar isso quando eu estou em cima da moto. Detalhe, algo que eu aprendi com o Dr. Léo Ribeiro, usei, testei e assim, é foda pra caralho, é um comando que a gente dá pra gente mesmo, né? Inclusive foi por meio desse comando que eu entendi que eu também estava em estado de flow em cima da moto, tá? Como muitas vezes... Vai, dica extra aqui, né? Como muitas vezes eu subia na moto de manhã, às vezes eu acordava 5 horas da manhã para eu fazer meus rituais. Então quando eu subia na moto ainda estava escuro. Eu chegava na Unesp clareando. Eu aprendi uma técnica com o Dr. Léo Ribeiro, uma técnica, um comando que você dá. Que é, nesse momento, é como se fosse uma oração. Nesse momento, tá? Que eu vou subir na moto, que eu vou pegar a rodovia e às vezes chovendo. Né? Às vezes neblina, às vezes muito frio com chuva, enfim, nesse momento, né, eu ativo o meu inconsciente para que ele veja o que o meu consciente não esteja vendo, para que ele desvie do que o meu consciente não consiga desviar, para que ele me alerte antecipadamente de tudo que eu tenho para fazer. E cara, como essa porra funciona? Eu ativo o meu inconsciente para que ele me proteja, ele me guie, me desvie do que o meu consciente não consegue ver. Você pode até mudar os termos, não tem problema nenhum. Mas esse comando era poderoso. E por incrível que pareça, era impressionante. Eu poderia estar aqui na rodovia à noite chovendo. Alguma coisa falava para eu tirar o acelerador, eu tirava o acelerador. No que eu tirava o acelerador, de repente, aconteceu algumas vezes, tá? Um cachorro atravessava a rodovia, dava tempo de eu frear. E eu tinha tirado antes, ou seja... O meu consciente, pelo meu consciente, na minha visão, às vezes você acha que você só está enxergando aqui, né? Só que o teu inconsciente, ele está com a visão periférica. Ele está aqui com o radar ligado. Então, muitas vezes, eu Neto, conscientemente, sem eu ver o cachorro pelo meu radar periférico, o meu inconsciente, ele já me avisava. Então, antes de conscientemente eu ver, eu soltava o acelerador, o freio do motor da moto já ia freando e dava tempo de eu frear. E quando você está em cima de uma moto e de um carro também, milésimos de segundos fazem a diferença entre ter um acidente ou não. Milésimo de segundo de uma freadinha, você consegue escapar, desviar, né, e tudo mais. Então esse comando é fortíssimo, usa. E a partir desse comando também, e eu vendo em situações de risco que essa parada funcionava, eu comecei a entender também mais do meu diálogo interno, eu comecei a entender mais do meu inconsciente. Mas como é que foi essa parada? Por que eu tirei a mão? Será que foi uma... a gente, quando acontece essas coisas, a gente fala, será que foi uma premonição? E eu também viajava na maionese, eu fumava essa maconha estragada, né? Eu virava e falava, será que eu premeditei isso? O que será que foi isso? O que será que o Dr. Léo Ribeiro... Foda-se, era premonição, foda-se o que era, funcionava. E com o tempo, fazendo todo o dia, tendo uma constância, você começa a ser revelado para você começa a entender. Então não adianta você fazer 1, 2 vezes e começar a fumar uma coisa estragada. É a constância, gente. É um aprendizado, né? Eu não sei se eu vou conseguir trazer hoje isso, mas isso não dá para fazer em live, tá? Isso é só com a prática, é prática. Então eu vou fazer um treinamento fechado, estou fazendo nas sessões, né? Uma coisa que, cara, quem me trouxe na verdade foi Hermes, né? Foi o mestre Hermes Trismegisto que me trouxe isso, né? Só que recentemente quem já está me trazendo isso e eu estou percebendo assim mais claramente é o pai, o Preto Velho.
Mas para algumas pessoas, né, devido à ancestralidade, é para algumas pessoas, não é para todo mundo. Ele já está trazendo algo que me parece muito com o filme mesmo, sabe? Eu não lembro agora o nome do filme, mas que a pessoa acessa conhecimentos, acessa, vamos dizer assim, poderes, sem precisar aprender. Então muitas vezes o pai vem no momento de sessão, é por isso que não vai dar para eu trazer numa live, porque eu preciso estar com a pessoa, de pessoa para pessoa, né? Ele vem e fala: filho, ela não precisa aprender nada, ela só precisa lembrar. Não sei se está dando para você entender, filho. Vou pegar a Elke que está aqui, ou a Rose também, que está aqui comentando bastante. Eu também, homem muito inteligente, vou procurar. Perfeito. Show, perdi os comentários, caramba. A Esté também, tá aqui, ó. Eu comecei a estudar Dr. Léo Ribeiro, caramba, há uns 6 anos atrás. Coisa antiga, Dr. Léo Ribeiro. Muita gente, assim como eu, chegou até o Hélio pelo Dr. Léo Ribeiro, né? Vamos lá. A pessoa não precisa aprender, ela só precisa lembrar. Mas como assim só precisa lembrar? O conhecimento ela já tem. Então algumas pessoas, dependendo do que é o caso, devido à sua ancestralidade, né, não precisa aprender, ela só precisa lembrar como é que é. E numa dessas eu vou trazer esse ritual hoje no encontro do Fórmula dos Arquétipos, né? Nessa de só lembrar, de só acessar, saiu um ritual incrível. Saiu um ritual de... Não é um termo, né? Foi acessando uma entidade, uma cigana incrível, uma cigana maravilhosa, né? Não é o termo que a cigana usou comigo, mas é o termo que eu conheço, que eu aprendi com o mestre Hermes, né? Que é o Kaula Tantra, né? Que é um ritual de iluminação. É um ritual de iluminação por meio da energia sexual, né? Agora eu me perdi, porque que eu estava falando disso? Eu estava falando da moto, ativo o meu inconsciente para me proteger, me guiar, me desviar do que tiver que ser desviado, né? Mas aqui eu acho que eu passei por todas as... só vou fechar a história, porque às vezes você chegou aqui e não viu como conheci o Preto Velho, né? Então, durante a sessão aparecia esse senhor negro na cabeça da aluna, ou no caso, do aluno que estava ali em sessão comigo. Até que foi com a aluna Rose, né? Eu lembrei da Rose porque a Akhenaton é a Rose também, que está nos comentários, né? Até que uma aluna nossa, a Rose, virou e falou: Neto, não tem jeito. Ele falou que não vai sair daqui enquanto você não conversar com ele, né? E aí que eu descobri. Aí eu senti aquela energia, eu falei: mas essa energia não é estranha, essa energia eu já conheço. Aí do jeito que que a aluna estava falando, eu falei: uai, mas esse senhor fica falando na minha cabeça também, será que é o mesmo... será que é a mesma pessoa que fala aqui na minha cabeça? E tudo mais. Então, só que só dá para chegar nesse nível de entender a canalização, de entender se é uma canalização do seu próprio inconsciente ou de um espírito, de uma força arquetípica, tendo constância, tendo ritmo. E meio que assim, sabe o soltar, né, que a gente aprende com o professor Hélio Couto traz bastante, que é a teoria do Vuvei, o soltar. Cara, solta. O grande sacada é solta, só faz, tá dando bem, tá dando certo. Então, é só coisa da minha cabeça. Será que eu tô canalizando? Meu Deus, e se eu estiver canalizando e for um espírito ruim, um espírito negativo? E, cara, se é um espírito ruim, se é um espírito negativo, é muito simples. É muito simples de ver e entender, né? É só, tudo bem, essa informação que ele está te trazendo tá ajudando as pessoas, tá ajudando você a resolver conflitos sem passar ninguém para trás, sem ninguém se sentir ofendido. Então é simples de você identificar. Mas não, aqui eu vou entrar numa fumação de maconha que eu vejo mesmo, tá? Mas tem espírito ruim que se passa de espírito bom. Tem, realmente tem. Já peguei alguns, né? Mas isso assim, são casos de incorporação, né? Mas tem espírito do mal e que se passa por espírito bom. Tá bom, né? Então, se ele está conseguindo fazer alguma arte de persuasão, você está numa frequência vibratória ruim que dá acesso a esse espírito, analisa o que essa entidade, esse espírito, essa força arquetípica
está te trazendo. Quais são os resultados disso? Dessas informações? Está ajudando as pessoas à sua volta? Ou está te conduzindo a passar alguém para trás, prejudicar alguém, a danificar alguma coisa? Como é que está? Ah não, está me conduzindo para um caminho próspero. Está me conduzindo para um caminho de ajudar as pessoas, de ser um curador. Está me conduzindo para o caminho do amor. Ótimo. Mas Neto, e se ele estiver me enganando? Está te ajudando agora, mas você não está fazendo um pacto de sangue com esse espírito, tá? Inclusive, quando conduzir, radar ligado. Regra básica. Radar ligado. Regra básica. Se ele começar, é só radar ligado, orar e vigiar. Se porventura você começar a canalizar, deixa eu analisar isso aqui, essa informação que está chegando. Caramba, da outra vez que eu entrei em estado de flow, eu identifiquei uma energia e agi dessa forma, pô, fulano se sentiu prejudicado. Deixa eu analisar se é o ego do fulano ou se realmente eu prejudiquei ele. Cara, pelo amor de Deus, sai da porra da zona de conforto. Orar e vigiar é constante pro resto da vida e depois da vida, tá? Orar e vigiar é constante, man. Então, se você tá, e acontece muito, ai, eu tenho muito medo, é um espírito maligno se passando de bem. Ó, enquanto ele estiver se passando de bem e estiver te funcionando, mete o pau. Tá funcionando? Tá agindo pro bem? Tá prosperando? Mais esperto que o diabo, já dizia o livro do Napoleão Hill, caralho. Vai orar e vigiar. Se começar a receber informações, se começar, vai ficar esperto. Ficar esperto. E o que eu estou trazendo aqui não é sobre os testes que a gente tem da vida, né? Não é sobre as coisas que acontecem, é sobre as informações que você recebe. Você começa a receber uma informação, e muitas vezes é tua mesmo, é só o seu anjinho mau mesmo, não é um espírito maligno, mas eu senti a energia, que é aquele espírito, que é aquela força arquetípica que sempre me ajudou. Só que agora ele está falando para que em determinado negócio eu seja egoísta e tá tudo bem se outra pessoa sofrer. Peraí, deixa eu analisar perante as leis universais, deixa eu, né, orar e vigiar. Orar e vigiar. Então, essa análise você é tua. Essa análise sempre vai ser tua. Agora, o que eu posso dizer como proteção nesse sentido é que estou falando de canalização, ficou bem extensa aqui, mas vamos lá. Espíritos malignos, se você estiver numa frequência elevada, eles não chegam. Ah, Neto, mas você pode ver que o espírito maligno, o espírito ruim, não sei o que. Ah, não, a pessoa está em frequência elevadíssima. Só que não confunda, ela encheu a cara, está felizona. Nossa, está numa frequência incrível, né? Só que ela encheu a cara para estar naquela frequência incrível. E ela abre as portas mesmo. Ela tá dando, para pegar aqui a linha de raciocínio, ela usou alguma outra substância. Então, nossa, ela estava numa frequência incrível. E não, mas se ela usou alguma substância, ela abre as portas mesmo. Ela pode estar felizona, ela pode estar vibrando alto, ela pode estar cantando e dançando. As portas estão ali abertas. Então, uma ótima forma de você ter proteção é mantendo alto o seu estado de vibração. E como se mantém alto o seu estado de vibração? A gente oscila, né? Raros casos dos avatares, Buda, Jesus, né? Que não oscilavam, né? Nós oscilamos. Mas tipo, durante o dia, você tem muitos momentos. Durante o dia, você tem mais momentos de raiva, de depressão, de melancolia, ou mais momentos que você está rindo, se divertindo, com amor no que você está fazendo? Gente, se você tem amor no que você está fazendo, se você dá mais risada do que fica, né? Já é uma excelente forma de você se blindar contra isso. Essas frequências ruins, tanto é que, para ficar mais simples de entender, quando você está com raiva, quem está dominando sua mente? Um anjinho mau ou um anjinho bom? Se fosse um anjinho bom, você sai do estado da raiva rápido. Você sabe por quê? Isso é cientificamente, pesquisa de Harvard, tá? A raiva, ela dura 90 segundos. A raiva, ela dura 90 segundos.
Então, se você está há 1 hora com raiva, é porque a cada 90 segundos você resolveu realimentar essa raiva. Você resolveu reviver esse momento. Você tá pegando? Então, a cada 90 segundos você está reciclando isso faz 1 hora. E adivinha, nessa 1 hora, quem está dominando? Se você quer viver novamente esses 90 segundos, quem que está dominando a sua cabeça? Um anjinho mau ou um anjinho bom? Ou ruim? Um anjinho mau, não é um anjinho bom. Se é só 90 segundos que dura um momento de raiva, durante 1 hora o teu anjinho mau está vencendo de você. Se você fica 1 hora com medo, com atrito, com agonia com alguma situação do seu dia, durante 1 hora esse anjinho ruim está dominando você. E aí que está, cadê teu escudo? Aí que está a tua proteção. Então é nesse momento que sim, se tiver espírito para te atacar, é nesse momento que ele vai atacar. Muitas vezes não é espírito, não é você mesmo se fudendo legal. Você mesmo se fudendo, se colocando na situação de novo, de novo, de novo e de novo, tá? Vou falar palavrão contigo, mestre. É pra rir, te respeitar. É muito profundo, gratidão. Eu parei de ler porque mandou um palavrão mesmo. Pior que os meus. Beleza? Fechou? Ô Tati, depois você vê desde o começo e vê se ficou alguma dúvida, se eu conseguir ajudar sobre a questão de como eu saber se eu estou canalizando, como eu começar a canalizar, tá? Beleza? Se fez sentido esse conteúdo para você, comenta, tá? Comenta na gravação, tanto no Instagram quanto no YouTube, e compartilha esse vídeo, beleza? Compartilha esse vídeo. Muitas pessoas, por algum motivo ou outro, às vezes não assistem o conteúdo, mas pelo seu comentário fica interessado e assiste. Pelo seu comentário, às vezes consegue entender coisas que não entenderam com as minhas explicações, tá? Então é incrível quando vocês comentam e ajuda demais outras pessoas, tá? Até mais. E detalhe, hoje às 8h07, preparei ainda não, vou preparar na parte da tarde, mas eu tô com umas ideias incríveis aqui para hoje à noite no Conto do Fórmula, viu? Até mais.